vereadores, meus colegas e minhas colegas de trabalho no auditório. Tenho a impressão que todo mundo está aguardando essa minha conversa, esse meu bate-papo com vocês. E vocês devem estar perguntando o que foi que houve. O Silvio Santos mudou? Porque só agora, faltando poucos dias para a eleição, porque só agora ele resolve se candidatar a presidente da República. Então eu vou explicar a vocês o que aconteceu nesse tempo todo. Eu estava na minha casa, completamente despreocupado, antes das eleições para a prefeitura, quando jogaram pela minha janela, o meu segurança, o meu vigia, jogou pela minha janela uma carta. E a carta tinha uma porção de coisas bonitas a meu respeito. E a carta dizia que era estritamente sigilosa. Eu queria ler a carta no programa. Então eu telefonei para o Orlando Dorsa, que mandou a carta para mim, que era o administrador regional. Não consegui falar com ele, estava ocupado. E telefonei para o Arthur Alves, que também fazia parte da carta. E o Arthur Alves me atendeu. E eu perguntei para ele: Arthur, eu posso ler essa carta domingo no meu programa? Ele falou para mim assim: pode, desde que você se filie ao partido. Mas como eu não sabia nada de política, eu falei: mas se filiar ao partido, por que é tão importante assim? A gente tem que pagar alguma coisa? O que é para poder se filiar ao partido? Ele disse: não, você apenas se filia ao partido e pode ler a carta. Então me diz onde é que eu devo ir para que eu me filie ao partido. Ele falou: não, eu mando um colega meu aí na sua casa e ele vai até aí, você preenche as fichas e você lê a carta. Falei: tá bom, então mande o seu colega. Meia hora depois apareceu na minha casa o Inocêncio Herbella, que é um deputado, me contou um pouco da vida dele e disse assim: olha, Silvio, preenche essas fichas. Eu preenchi, mas eu tinha que colocar o título, o número do título de eleitor meu. Eu não tinha o título, telefonei para a minha secretária, ela me deu os dados. E eu preenchi também com os dados com referência ao título. E aí eu perguntei para o Inocêncio Herbella: posso ler a carta no domingo? Ele falou: claro, pode ler a carta. E eu tinha que vir para a Vila Guilherme para que eu desse posse ao Marcos Wilson, que estava assumindo naquele dia a direção do jornalismo do SBT. E saí da minha casa, vim para a Vila Guilherme, levo 40 minutos desse trajeto. Quando entrei aqui na Vila Guilherme, o pessoal: ô prefeito, como é que vai, prefeito? Eu falei: mas que prefeito? O que é isso? É brincadeira, gozação? Como? As rádios todas estão dando que você vai ser candidato à prefeitura. Falei: mas ninguém falou nada comigo, eu apenas preenchi uma ficha. Mas já lançaram você candidato a prefeito. Bem, então eu pensei que aquilo fosse durar 3 ou 4 dias, eu li a carta. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa, depois que eu li a carta, e o público achou, naquela pesquisa, que numa eleição para a prefeitura, eu seria o primeiro colocado. Eu ainda pensei que aquilo fosse durar mais alguns dias e fosse terminar, mas não durou mais alguns dias, durou muito tempo. E aí então, vocês lembram, aconteceu aquele problema com as minhas cordas vocais. Eu fui a Boston, o médico mandou que eu parasse de falar, pelo menos durante uns 6 meses, falasse o menos possível. E eu então resolvi não entrar na política, ficar fora da política. Depois eu fiz a operação e nas eleições para a prefeitura, o Paulo Maluf foi na minha casa, falou comigo: olha Silvio, eu vou concorrer à prefeitura, já que você não vai concorrer, eu vou concorrer, eu vou fazer o possível para ganhar as eleições. Se eu ganhar as eleições, eu vou ser prefeito, mas eu acho que você tem todas as condições para ser presidente da República. Então, se eu for o prefeito, nas próximas eleições, eu gostaria que você fosse o nosso candidato, o candidato do nosso partido à presidência da República. Eu falei: não, Maluf, não, eu não. Vamos fazer uma coisa, eu não quero política. Eu não vou entrar na política, eu vou continuar como eu estou. Eu vou continuar fora da política. Isso foi um pouco antes das eleições do ano passado, no mês de outubro. As eleições ocorreram
E aí então, em janeiro, chega na minha casa o senador Marco Maciel, acompanhado do outro senador Chiarelli e do Bornhausen. E o senador, os três disseram para mim: Silvio, o PFL gostaria que você fosse candidato à presidência da República. Eu disse: não, eu não quero entrar na política, eu vou ficar fora da política. Muito obrigado a vocês, mas eu não quero entrar na política. Eles disseram: ok, você pensa um pouco mais. Eu ia viajar com as minhas filhas, como eu sempre viajo no princípio do ano. Depois da viagem você nos dá a resposta. Ok, então depois da viagem eu dou a resposta. Quando eu voltei da viagem, aí voltaram a me procurar. Desta vez o Marco Maciel não estava. Estava o Bornhausen, estava o senador Carlos Chiarelli e estava o senador Agrippino. E disseram para mim que haviam feito prévias no partido, que eu estava indo muito bem nas prévias e se eu queria aceitar ser candidato à presidência da República. Eu falei: não, eu não vou entrar em política, não quero. Dias depois, ligaram para mim e disseram: olha, Silvio, já que você não quer ser presidente da República pelo PFL, você aceitaria ser vice-presidente do Antônio Hermílio de Moraes? Nós vamos tentar convencê-lo, vamos tentar fazer com que o Antônio Hermílio aceite a presidência e você seria vice do Antônio Hermílio. Eu disse: olha, eu fico muito contente, mas eu não quero entrar na política, eu não quero. Isso foi em fevereiro. E aí então passaram-se mais alguns meses. Quando foi no mês de... aí passaram-se mais alguns meses, alguns dias. O Flavinho Cavalcante, filho do Flávio Cavalcante, ligou para mim e disse: ô Silvio, o Collor de Mello ainda não escolheu o candidato dele para a vice-presidência. Eu vou conversar com o Collor e gostaria que você fosse o vice do Collor. Falei: Flavinho, muito obrigado, Flavinho, eu fico muito contente com o teu telefonema, mas eu não quero entrar na política. A minha família não quer, a minha esposa não quer, as minhas filhas são filhas pequenas ainda. A minha tem 13 anos, a outra tem 10 anos, a outra tem 8 anos, a outra tem 4 anos. Não, nós somos uma família muito unida. A minha mulher já reclama de que eu vivo trabalhando, que eu devia dar mais atenção a elas, que elas estão crescendo só com a educação da minha esposa, que eu estou sempre ausente. Não, Flavinho, muito obrigado, não quero, não vou entrar na política. Agora, no dia 15 do mês de agosto, um pouquinho antes do dia 15, um pouquinho antes do Dia dos Pais, telefonou uma pessoa para minha casa. Eu vou até dizer o nome. O Afif ligou para mim e disse: ô Silvio, eu posso dar um pulinho na sua casa? Ok, Afif, pode vir até aqui. O Afif chegou para mim e disse: Silvio, eu vou entrar na política como candidato a presidente da República. Eu sinto que eu tenho uma penetração muito boa na classe A, na classe dos formadores de opinião. Mas eu sou uma pessoa muito nova, o povo do Brasil não me conhece ainda. Você gostaria de ser o meu vice? Eu disse: não, Afif, eu agradeço a você, mas eu não quero entrar na política, eu quero ficar fora da política. Ele falou: não faça isso, Silvio, não me dê essa resposta agora, então pense um pouco mais e depois eu vou deixar um livro com você, que é o meu programa de governo. Você pensa esse fim de semana, numa sexta-feira, e na segunda-feira nós voltamos a conversar. Aí eu li o livro do Afif, o programa de governo do Afif. A minha esposa leu também. E nós falamos: incrível, não é, Iris? A gente está fugindo da política, está fugindo, e ela está sempre batendo na nossa porta. O Afif voltou na segunda-feira, foi à minha casa e disse: como é, Silvio, resolveu? Eu disse: olha, Afif, eu li o teu livro, o teu programa, eu acho até que é um bom programa. Você disse para mim que para se fazer um programa desses há necessidade de 15 anos de trabalho, serão 3 presidentes, mas eu não vou entrar na política, não. Aí o Afif me disse: mas nem como presidente, você fica sendo o presidente e eu fico sendo o vice-presidente. Eu aí disse: bom, já que é um programa de 15 anos, até por uma razão
de idade, eu tenho 58 anos de idade, você tem 40 e poucos anos, eu vou pensar, porque aí eu começaria esse teu programa nos primeiros 5 anos, e nós diríamos para os jornalistas, diríamos para os telespectadores que você veio à minha casa, trouxe um programa de 15 anos, me ofereceu a vice-presidência, eu fiquei muito contente, li o seu programa, e eu então acho que até por uma questão de idade eu poderia ser o presidente e você o vice-presidente. Nós dois faríamos um bom governo juntos. Ele tinha até 13 ministérios. Eu falei, eu quero ficar com os ministérios sociais, só com a parte social. Eu quero tratar da alimentação, da saúde, eu quero tratar da habitação, eu quero tratar do aluguel, dos hospitais, dos médicos, e você fica com os outros ministérios e nós governamos juntos. Depois, nós faremos um bom governo, eu saio do governo, você entra, apoiado por mim e até apoiado pelo seu trabalho, e nós arranjaremos um terceiro homem que completará os 15 anos de programa deste seu livro. Ele aí me disse, ok, Silvio, eu vou pensar, porque isso não depende só de mim. Eu tenho um vice-presidente, eu vou pensar. E eu volto a conversar com você daqui a 2 dias. Passaram-se 2 dias, o Afif voltou e disse, olha, Silvio, eu consultei pesquisas, eu falei com o Homero, que é um dos homens que mais entende de pesquisas do Brasil, e ele acha que o ideal seria você entrar na política como vice-presidente e eu como presidente com o seu apoio, porque assim você continuaria fazendo os seus programas, observando o que é o governo, me ajudando, ambos trabalharíamos, e depois nas próximas eleições, aí então eu apoiaria você e você seria o presidente. Falei, Afif, olha, eu não vou entrar na política não, sabe, Afif, deixa eu sossegado, eu não vou entrar na política, deixa eu sossegado. O Afif falou, olha, não tome uma resolução precipitada. Era também o fim de semana, fique com os meus fones da minha casa e de minha mulher Silvia, me disse o Afif, e se você resolver alguma coisa contrária, você me liga. Eu conversei com a minha esposa, eu disse, olha, Iris, o que você acha que eu devo fazer? Vamos topar isso? Porque é incrível, né? A gente está fugindo disso, fugindo, e agora agosto, mais uma vez chega alguém aqui em casa, nós nunca fomos procurar ninguém, e quer que eu seja vice-presidente. A minha esposa disse, liga para ele, porque eu estou convencida de que isso é alguma coisa acima das nossas forças. Liga para ele e aceita. Aí eu liguei para ele e falei, Afif, eu vou aceitar. Eu vou ser candidato à presidência e você então vai ser candidato a vice-presidente. Ele falou, ótimo, muito bom. Eu vou agora ver se é possível, porque não depende só de mim, e eu volto a te telefonar. E aí já era tarde da noite, eu fiquei preocupado. Quando eu acordei no dia seguinte, eu encontrei uma carta da minha esposa em cima da mesa do meu escritório. Ela não foi dormir, ela ficou no quarto, e ela fez essa carta que às vezes me emociona quando eu leio. Eu vou mostrar a carta para os telespectadores com a própria letra. Foi no dia... Não, 22 de outubro não foi a moça que escreveu hoje. Ela disse, meu amor, mantenha sempre no mesmo nível sua coragem para o bem. Não falemos da coragem de palavras, que é fácil. Contar vantagens, todos contam. Mas a coragem da luta que tem valor, porque daí surgirá a vitória final. Seja constante e persistente, caminhe reto para a frente e para o alto, e mantenha firme sua coragem na ação de cada dia em busca do ideal. Se Deus está querendo nos dar essa missão, não vamos nos acovardar. Vamos nos entregar em suas mãos, pois até agora
Ele tem sido muito bom e não há razão nenhuma para termos medo, pois tenho certeza estamos agindo com as melhores intenções. E se é isso que ele realmente quer, não vamos decepcioná-lo, né? Não sinta medo. O medo irradia forças negativas que atraem críticas. Se você não teme, paralisa a crítica nos outros que se sentem tolhidos e dominados por sua força mental positiva. Vá em frente. Você é capaz, inteligente e com todas as qualidades e requisitos para ser o que quiser na vida. Se a resposta hoje for a favor de sua candidatura, não tema, pois terá Deus a seu lado para realizar sua missão. Força e coragem, isso mesmo. Caminhe com fé, coragem e boas intenções, que nada de mal pode lhe acontecer. Coragem, coragem, coragem. Estarei sempre a seu lado, torcendo por você. Te amo muito e quero que sejas feliz. Muito amor e muita força. Há mais uma coisa. Estou orgulhosa pela sua decisão e sentindo uma paz enorme dentro de mim, pois agora tenho certeza, vamos ter a confirmação de que nossa atitude foi assim. Se tiver que ser, será. E se não tiver, ficaremos com a certeza de que não foi por covardia nossa, e sim pela vontade de Deus. Qualquer que seja a decisão, nos sentiremos mais felizes, tranquilos e em paz, pois tomamos a atitude mais acertada e corajosa. Daqui para frente, você irá se sentir mais tranquilo, pois sabe que não fugiu nem se acovardou. Com todo o meu orgulho e carinho, Iris. Essa carta eu encontrei da mesma forma que vocês viram na televisão, em cima da mesa do meu escritório, quando levantei de manhã. E aí então aguardei um telefonema do Afif. O telefonema não veio. Ele não me deu mais resposta, porque provavelmente não foi possível fazer o que ele desejava. E isso foi no mês de agosto, e aí então eu assumi com ela e ela assumiu comigo. Se mais alguma coisa acontecesse, na hora em que acontecesse, eu ia topar, custasse o que custasse. Então eu estava na minha casa, faz pouco menos de 10 dias, e aí me liga o senador Lobão, Edson Lobão, e pergunta para mim: ô Silvio, eu posso ir a São Paulo conversar com você? Claro, pode vir a São Paulo. Então veio o Edson Lobão, o senador do PFL, e veio junto com ele o presidente do PFL, Hugo Napoleão. Os dois sentaram comigo e me disseram: Silvio, nós não temos certeza. Pode ser que o Aureliano desista, pode ser, é difícil ele desistir, mas pode ser que ele desista. E se ele desistir, nós não queremos, o nosso partido, que é o segundo partido do Brasil, nós não queremos ficar sem um candidato. Nós precisamos de um candidato. E nas fileiras do nosso partido, até pelas próprias pesquisas que nós estamos fazendo, você é o homem que o nosso povo quer na presidência da República. Se o Aureliano desistir, nós gostaríamos de contar com você. Eu disse: podem contar comigo, porque nós estamos a 20 e poucos dias da eleição. É mais uma vez que chegam pessoas perto de mim e me oferecem a presidência da República. Podem contar comigo, porque eu estou percebendo que alguma força está me jogando, está me impelindo para que eu tome essa decisão. E agora que a minha esposa concordou, até conversou com as minhas filhas, a nossa vida vai mudar. Isso quando, em agosto, nós vamos ter que mudar para Brasília, nós vamos ter que estudar em Brasília, vamos ficar afastados dos nossos parentes. Fui preparando as minhas filhas, que são pequenas, e eu então disse: eu concordo, mas eu quero conversar pessoalmente com o Aureliano. Aureliano é meu amigo,
é um homem que eu admiro, então quero conversar com Aureliano Chaves. Eles então marcaram o encontro deles com Aureliano e comigo em Brasília. Eu fui a Brasília, agora, na última quinta-feira, creio eu, sentamos e batemos um papo. E o Aureliano me disse: olha, Silvio, eu realmente não sei por que razão não estou indo bem nas pesquisas. Eu esperava ter um melhor desempenho, eu esperava que o povo me desse mais atenção, me desse mais votos. Mas eu acho que se eu desistir, vai ficar mal para mim e para você. Vão pensar que nós estamos fazendo um negócio, que nós estamos fazendo um conchavo. Vão pensar que eu sou um homem que tenho sede de poder. E eu não sou um homem que tenho sede de poder. Eu saí da Politécnica, me formei, fiz um pequeno patrimônio, estive tantos anos no governo, fui vice-presidente, fui ministro, estou há tantos anos no governo, não consegui multiplicar os meus bens. Sou um homem simples, tenho uma família que gosta de mim, sou unido com a minha família, tenho netos, tenho filhos, tenho minha esposa. Eu até acho que eu prejudicaria você se eu saísse e apontasse você como meu candidato à presidência da República, porque iriam dizer que nós fizemos um acordo, que nós fizemos um conchavo, que você me prometeu alguma coisa. E eu sou um homem que tenho consciência, eu sou um homem de bem, sempre trabalhei pela grandeza do país, sempre trabalhei pelo povo do país. Mas acho que você realmente tem condições. Você é um bom administrador, você teria condições de ser o presidente do Brasil. Eu vou sair daqui hoje, foi quinta ou sexta, não lembro bem agora. Eu vou a Belo Horizonte, vou conversar com a minha esposa, vou conversar com os meus filhos, vou conversar com a minha mãe e vou dar uma resposta na próxima segunda-feira. Eu disse: Aureliano, você, se por acaso, Aureliano, você desistir da sua candidatura, eu faço questão de contar com você, porque você é um homem brilhante, você é um homem culto, você é um homem honesto, você é um homem simples, você é um homem que conhece bem o governo. E eu vou precisar de homens como você que me assessorem. Eu acho que eu sou uma pessoa de boas intenções. E quando as pessoas são boas, atraem as pessoas boas. Outras pessoas com boas intenções virão para o nosso grupo e nós vamos poder governar o país bem. Ele disse: realmente, mas infelizmente não é isso que os outros vão pensar. Vão pensar que nós fizemos algum negócio, alguma coisa mal feita, vão pensar que você está me prometendo alguma coisa e eu não quero. Se eu deixar de ser candidato a presidente da República, se eu desistir, eu talvez até abandone a vida pública. O que nenhum do partido concordou. Todas as pessoas que estavam lá não concordaram, porque o Aureliano, ninguém pode falar qualquer coisa contra o Aureliano. Sempre foi um homem leal, sempre foi um homem brilhante, sempre foi um homem culto, sempre foi um homem sensato. Então eu disse: ok, Aureliano, então eu aguardo os acontecimentos, porque agora não depende mais de mim. Ele disse que iria para Belo Horizonte e que na próxima segunda-feira, amanhã, ele iria dar uma resposta se desistiria ou não da candidatura dele. E eu mais uma vez insisti: olha, Aureliano, eu não quero que você tome qualquer atitude que não seja a sua vontade. O que você resolver, conte com o meu apoio, porque eu estou percebendo que existe alguma coisa me jogando na política e vai depender só de você. E aí terminou a nossa conversa. Os jornais souberam, não sei como, mas os jornais sabem tudo, publicaram. Ontem eu vim para o SBT. Quando saí de minha casa já tinha um carro da Rede Globo de televisão me focalizando. Eu fui ao Jaça, depois vim para cá. Quando cheguei aqui, foram se acumulando os repórteres. Eu disse: olha, por favor, eu vou trabalhar, eu vou cuidar do meu programa, do meu público.
deixe que os repórteres esperem. Quando eu sair daqui, eu então converso com os repórteres. E vocês vão ver então o que aconteceu ontem, quando eu terminei o meu programa aqui no SBT e quando eu saí do meu camarim. Vamos ver. Se posiciona aí. Calma! Thiago, não vai! Dá pra organizar essa votação daqui? Tu é candidato? Peraí. Sabem que eu também sou animador de auditório, né? E aqui eu tenho um auditório de repórteres. Isso. Puxa, mas eu nunca vi tanta gente, hein? Pode fotografar à vontade. O senhor vai sair candidato a presidente? Se você tiver calma, se você... Você de onde é? TV Manchete. TV Manchete. Ah, bom, a TV Manchete está com repórter. É nervoso, hein? Bem, mas não está só a TV Manchete aqui. Quem está mais? Você de onde é? Bandeirantes, olha, se vocês continuarem se empurrando, vocês vão se machucar e não vão permitir que eu fale. Ou vocês relaxam, eu não vou sair fugido daqui, ou vocês relaxem e nós conversaremos. Preferem, é? Seus seguranças aqui ficam. Não, os meus seguranças não, pelo contrário, meus seguranças pode deixar, deixa o pessoal, pode ficar à vontade, à vontade, à vontade. Pode deixar, pode soltar todo mundo. Não, mas também pode dizer que eles soltam, aí fico eu empresário. Não, vamos fazer uma coisa, você sai, pode deixar, eu me dou bem com eles, são todos meus colegas, vamos lá. Ok, vai, ô batalhão, também tá tarefa. Posso falar? Uma notícia que mais chamou a minha atenção nos jornais, que eu estou levando esse monte de jornais para minha casa. Ô Ademar, me dá meu óculos aí, a minha lente aí, ô José. A notícia que mais chamou a minha atenção, que eu desconhecia, foi essa que o Jornal da Tarde publicou. Preferido do eleitorado sem ser candidato. Então a notícia diz o seguinte: mesmo sem ser candidato, Silvio Santos detém 34% das intenções de voto do eleitorado nas manifestações espontâneas em nossas últimas pesquisas. A revelação foi feita anteontem a empresários pelo diretor do Instituto Gallup, Carlos Mateus, e pode ter um peso determinante na decisão do dono do SBT de substituir Aureliano Chaves. Muito bem. Isso eu não sabia, que até hoje eu estava com 34% das intenções de voto numa pesquisa espontânea, perguntando em quem você votaria para presidente da República. Agora, o que aconteceu é o que vocês vão saber. Jornais para mim, por favor. Põe no meu carro, vai, porque eu vou ler tudo em casa, vai ser um bom divertimento hoje. Eu recebi, na semana passada, um telefonema do senador Edson Lobão. Edson Lobão me disse se poderia vir a São Paulo conversar comigo. E eu, claro que pode vir. E ele veio junto com o ministro, junto com o presidente do PFL, Hugo Napoleão. Os dois se encontraram comigo e disseram para mim o seguinte: olha, Silvio Santos, nós estamos a poucos dias da eleição. É possível, pode ser que o candidato Aureliano Chaves, por qualquer motivo, não queira continuar nas eleições. E o PFL não pode ser um partido que fique afastado desta campanha eleitoral, porque o PFL é o segundo partido do país. Nas nossas fileiras, nós temos você. Você que até por casualidade não se desligou do partido. Você que ficou conosco, prometeu que continuaria conosco e ficou até agora. Parece que então foi o destino que nos trouxe aqui. Nós queremos saber de você, que até está bem cotado nas pesquisas, se você aceitaria disputar a presidência da República se o Aureliano, por qualquer motivo, deixasse de disputar. Agora você tem que nos dar uma resposta, porque nós estamos há muito poucos dias da eleição. E sempre se falou: o Silvio aceita, o Silvio não aceita, o Silvio aceita, o Silvio não aceita. Aí eu disse para eles: olha, eu nunca disse que não aceitava. Perguntaram para mim se eu queria disputar, mas eu estava em dúvida, também achava que havia dúvidas por parte dos partidos que perguntavam para mim. E eu disse: não, eu vou ficar como eu estou, eu não vou dar nenhuma resposta, eu estou bem na minha profissão de animador, na minha profissão de empresário. Mas e o que vocês querem saber? Se eu aceito? Então eu disse: eu aceito. Se o ministro Aureliano desistir, eu aceito, mas eu só posso aceitar se eu conversar com o ministro Aureliano. A agência JB. Vou continuar. Hoje que o ministro Aureliano vai... Vou continuar.
Então nós nos reunimos em Brasília. Quem é? A Iris. Fala já com ela. Então deixa eu estar onde é que eu estava. Bom, então eu fui a Brasília. Eu tive um encontro com Hugo Napoleão, com Edson Lobão. Tive um encontro com outros representantes do PFL. Estava presente também o ministro Aureliano. Aí Aureliano me disse: olha, Silvio, eu entrei nesta campanha porque eu sou um homem do PFL. O partido pediu que eu fosse representar o partido na campanha eleitoral. Eu não entrei para ganhar, eu não entrei para perder, porque eu não sou um homem que estou ligado, que faço questão de poder. Eu sou um homem que tenho toda a minha vida pública dedicada para servir ao Brasil. Em todas as vezes em que eu fui vice-presidente, que eu fui presidente, que eu fui ministro, eu não tive outra intenção que não fosse a de servir ao meu país e a de servir ao meu povo. Eu não entrei nessa eleição para ganhar ou para perder. Eu entrei para disputar a eleição pelo PFL. Realmente eu pensei que eu pudesse me sair melhor. Realmente eu tenho feito tudo para agradar o eleitorado, mas o eleitorado não tem simpatizado comigo. Então eu acho que eu esperava ter um maior número de pessoas votando em mim, acreditando em mim. Mas já que eu não tenho, já que eu não estou disputando com a intenção de ganhar, estou disputando com a intenção de representar o PFL, eu devo continuar até o fim. Mas se por acaso eu não continuar até o fim, eu vejo bem a sua candidatura. Acho que você tem todas as condições para ser o presidente do Brasil. Você administra bem as suas empresas, você não é político, mas você tem muita facilidade em aprender as coisas, você até não sendo político pode se dar bem. Eu acho que se eu por acaso renunciasse ou desistisse, as pessoas poderiam interpretar como um colchavo, como se eu estivesse querendo sair fazendo algum acordo com você, mas não é nada, você sabe que não é nada disso, então realmente a minha intenção é ir até o fim. Agora, se por acaso eu desistir, eu até vejo com bons olhos a sua candidatura. Mas eu vou para Belo Horizonte, eu vou conversar com a minha esposa, vou conversar com a minha família, vou conversar com alguns amigos meus, e se por acaso eu desistir, se por acaso eu achar que vale a pena entregar você para que o povo brasileiro confie em você, se eu achar que é um ato patriótico meu, deixando o meu lugar e até auxiliando você, se possível, na condução dos problemas do país, mas auxiliando como seu amigo, não como político, eu aí vou dar uma resposta na próxima segunda-feira. Até lá eu não dou nenhuma resposta, você também não precisa dar nenhuma resposta e vamos aguardar a segunda-feira. Essa foi a nossa conversa. O senhor acha que o senhor tem condições de ganhar entrando na eleição pouco mais de 20 dias antes das eleições? Eu acho que eu tenho condições de ganhar. Eu não sei, isso não vai depender de mim, vai depender do povo, né? Eu acho que eu tenho muita sinceridade, muita honestidade, eu tenho muita sensatez. Eu acho que administrar um país não é difícil, basta que nós sejamos sinceros, que nós falemos com o povo, que nós apresentemos os problemas para o povo, que nós tentemos resolver os problemas junto com o povo. Eu acho que nós temos que nos assessorar com pessoas de bem, porque eu acho que o bem atrai o bem. Eu vou me assessorar com bons ministros, eu vou me assessorar com bons assessores e eu tenho muitas condições de fazer um bom governo. O senhor aceita, então? O nome de Aureliano na cédula, isso não é um problema? Não acho nenhum problema por uma razão. Eu gosto muito do Aureliano. O Aureliano é um homem, na minha opinião, correto. É um homem que saiu da Politécnica e com o que ele tinha antes de ser um governante, antes de ser um militante da política, ele continua tendo. Ele não multiplicou a sua fortuna. É um homem brilhante, é um homem culto, eu digo isso como admirador dele. Ele apenas procurou servir o país. É um homem que não multiplicou a sua fortuna. É um homem que tem todas as qualidades até para ser presidente do país. O que falta a Aureliano talvez seja, pela cultura que ele tem, essa facilidade de falar com o povo como eu tenho. Mais nada. E apenas respondendo a sua pergunta, se eu entrasse na eleição com o nome do Aureliano Chaves, eu seria o número 25, e se o povo votasse no número 25 e votasse em mim, mesmo votando no nome do Aureliano Chaves, eu não vejo nenhum constrangimento, pelo contrário, é um dos homens brasileiros, qualquer que seja a resolução dele, qualquer que seja o que ele faça na próxima segunda-feira, continue ou não continue, merece de mim e merece das pessoas sensatas toda a consideração, todo o respeito. Então o senhor aceita ser presidente, se for o caso? Se ele desistir, o senhor aceita? Claro, se o ministro Aureliano desistir,
eu aceito ser presidente do Brasil. Eu vou te você não, aceito disputar a presidência do Brasil. Aceito ser presidente. Os outros candidatos já têm programas prontos. Os outros candidatos já têm programas prontos, equipes prontas. Sim, é verdade. As eleições já estão aí. É verdade. Além do problema da cédula, que leva o nome de Aureliano Chaves, certo. O senhor também vai enfrentar este outro problema. Qual? Se o senhor se candidatar, que é o da equipe. O senhor não tem uma equipe formada. Não tem Como uma vai equipe. ser? Eu, por diversas vezes, a presidência chegou nas minhas mãos. E já chegaram, deixa eu ver, um convite para presidente, 2 convites para presidente e 3 convites para vice-presidência. E eu sempre disse não, prefiro continuar na minha profissão. Porque eu nunca vi, por parte das pessoas que me convidavam, um interesse assim grande em que eu fosse candidato, e eu também não queria provocar nenhum tipo de atrito entre partidos ou entre candidatos. Agora, não é que mudou, é que as coisas vieram tantas vezes na minha mão que eu hoje sinto que é alguma coisa estranha que está me conduzindo a disputar as eleições. Eu sinto que não é uma determinação só pessoal. Então, dentro de mim tem alguma coisa dizendo, você vai ter que disputar as eleições. E se eu vou ter que disputar as eleições, vai de quem? De uma aquiescência do Aureliano? Então, o Aureliano é que tem hoje na mão os destinos do Silvio Santos. Agora, todos esses problemas, a dívida externa, Setores do PFL não concordam com a sua candidatura. Entre eles o senador Marco Maciel, que falou que tumultuaria o processo sucessório. E depois o ministro Antônio Carlos Magalhães, que está apoiando já o Collor. Como é que o senhor vê essa resistência dentro do PFL? Olha, eu acho que resistências nós temos até nas nossas empresas. Às vezes eu quero fazer alguma coisa e os meus próprios funcionários não concordam comigo. Então o que há? Um diálogo. Eles dizem por que não concordam comigo, eu digo por que eu quero fazer o que desejo fazer. E o bom senso determina o que deve ser feito. O Marco Maciel, ele tem todo o direito de até não concordar com a candidatura de Silvio Santos. O Antônio Carlos Magalhães, que sempre foi um bom amigo meu, ele tem até todo o direito de achar que eu não devo entrar nessa eleição. Mas isso não quer dizer que se amanhã nós conversarmos, eu, o Marcos, eu e o Antônio Carlos Magalhães, pode ser que eles sejam convencidos de que eu sou realmente o melhor candidato para o PFL. Quais vão ser as suas relações com o partido? As minhas relações com o partido, com o PFL, serão as relações, como eu não sou político, serão as relações de um homem que sabe administrar empresas, com homens de um partido que amanhã deverão me apresentar nomes para o ministério, e esses nomes serão analisados por mim. Se forem homens competentes do partido, eu os aproveitarei. Se não forem homens tão competentes, eu poderei buscá-los em outros partidos. O senhor aceitaria participar de debates com os outros candidatos? Eu aceitaria participar de debates, porque mesmo ignorando alguns assuntos, mesmo estando a 20 dias da eleição, eu tenho condições de responder com a minha sinceridade as perguntas que me fizerem. Eu sei que todos os candidatos estão assessorados, os candidatos conhecem política melhor do que eu, os candidatos estão conhecendo os problemas do país melhor do que eu, mas isso não quer dizer que eu não iria a um debate. E também não vejo nenhuma razão para vocês condenarem quem não quer ir a um debate. Há pessoas que não vão a um debate porque talvez não se sintam bem no debate. Há pessoas que não gostam de ter tantos repórteres da frente porque não se sintam bem com os repórteres. Eu me sinto totalmente à vontade. Essa sua candidatura foi preparada pelo Palácio do Planalto. Isso quer dizer que o senhor tem o apoio do presidente Sarney? Isso você está dizendo. Não, senhor... Ok. Então você está me dizendo isso agora, de que essa minha candidatura... Mas eu acho que... Os jornais... participaram da articulação da sua candidatura. Ok. Os jornais de hoje estão desinformados. Porque o presidente Sarney, e eu respeito muito o presidente Sarney, gosto dele, como também gosto do presidente Figueiredo, quando sou amigo de uma pessoa, eu sou amigo nos bons momentos, nos maus momentos, eu sou amigo. Eu não sou amigo dos presidentes, eu sou amigo das pessoas. Gosto muito do Figueiredo, sou grato a ele pelo que ele me deu. Gosto muito do Sarney, sempre fui muito bem recebido pelo Sarney. É um homem polido, é um homem bom, conheci a família, acho que é um homem simples, acho um homem extraordinário, na minha opinião. E se tivesse o Sarney tido qualquer contribuição nesse episódio, eu diria, o Sarney tem qualquer contribuição, mas não tem. O que ocorre é isso que eu estou contando a vocês. Quem ligou para mim foi Edson Lobão e quem veio conversar comigo foi Edson Lobão e Hugo Napoleão. O senhor vai ter o apoio do presidente? O senhor quer o apoio do presidente Sarney? Olha, eu acho que um homem popular como eu sou, até acredito, até um homem querido como eu sou, porque se eu amo o povo, eu tenho a impressão que o povo também me ama. É uma recíproca, quem dá, recebe.
Eu acho que na situação em que eu estou, depois de 31 anos de trabalho, tendo a credibilidade que eu tenho, o povo gostando de mim como gosta e eu gostando do povo como eu gosto, eu acho que não seria importante para mim qualquer tipo de posicionamento, qualquer tipo de adesão. Eu acho que a importância para mim seria a bem-querência do povo. Eu seria um candidato do povo. Eu não me preocuparia com o apoio de A, de B ou de C. Claro que se todos me apoiassem, claro que eu também não ficaria contrariado. Mas se o presidente Sarney vai ou não me apoiar, eu creio que ele não vai se meter em política. Ele tem dito isso nos jornais. Recentemente jantei com ele, já faz uns 3 ou 4 meses. Eu e minha esposa jantamos com ele e com Dona Marli. Foi aí nesse jantar que eu vi o quanto ele é uma pessoa de bem, o quanto eu aprendi ainda mais a admirá-lo. Conheci os filhos dele, estive na intimidade dele. Então acho que o presidente Sarney, pelo que ele tem dito, ele não vai se meter na sucessão. Em conhecendo todos esses presidentes, se o senhor for eleito, o senhor pretende seguir os mesmos moldes para administrar o país? Eu acho que eu não teria condições de seguir os mesmos moldes, porque cada um deles tem uma forma, já tem um meio, já tem um jeito de governar o país. Cada um deles já sabe sobre reforma agrária, sobre dívida externa, sobre dívida interna, já sabe sobre ecologia, já sabe sobre inflação, sobre salário mínimo. Eu teria os meus métodos pessoais, né? Eu iria me assessorar muito bem, como eu faço nas minhas empresas. Eu iria ouvir as pessoas que entendem do assunto, eu iria tratar de um assunto de cada vez, eu não iria querer resolver todos os assuntos ao mesmo tempo, porque é muito difícil resolver tudo ao mesmo tempo. E diante das alternativas, das boas alternativas e das más alternativas, eu iria escolher o caminho como tenho escolhido, e na maior parte das vezes eu tenho acertado quando escolho o caminho. Em saindo candidato pelo partido, o fato da cédula eleitoral vir com o nome de Aureliano Chaves não vai complicar na votação? Eu não sei, eu acho que não vai complicar, porque eu já disse a vocês que o povo está à espera de um candidato, ou talvez o povo quer votar em alguém, mas quer votar com prazer. Pode ser que o povo até agora não tenha encontrado um candidato em que ele vote com prazer. Pode ser que eu também esteja muito otimista. O senhor é o candidato que o povo vai votar com prazer? Não sei, pode ser que o povo queira votar em mim com prazer. E quem quer fazer alguma coisa com prazer, não é difícil para quem quer fazer alguma coisa com prazer votar no número 25 e saber que o 25, embora esteja o nome ilustre do Aureliano Chaves, não é Aureliano Chaves, é o Silvio Santos. O que o senhor faria com relação à dívida externa? O senhor já tem alguma posição? Eu conversaria com os banqueiros, eu mostraria para eles que seria impossível pagar essa dívida externa de uma vez só, ou em poucas vezes, porque iria trazer problemas para o nosso povo. Eu iria ver se conseguiria estender o prazo, se conseguiria diminuir os juros, e se essa dívida externa não vale realmente o que eles estão dizendo que está valendo, eles também teriam a necessária compreensão para fazer com que essa dívida externa fosse reduzida. Então isso seria apenas uma forma de negociar com eles bem assessorado. Esse negócio de dizer que eu não vou pagar a dívida, que eu vou pagar a dívida quando eu quiser, isso não é uma coisa decente. Quando o senhor foi candidato, quando o senhor não quis ser candidato a prefeito, a sua família foi contra. Foi. E agora, como é que eles estão reagindo? Agora você sabe que eu tenho até um bilhete, uma carta de amor da minha mulher, porque numa das circunstâncias que eu não vou contar agora, mas conto para depois eu conto. Ela me disse que, por diversas razões, se aparecesse a oportunidade de disputar a eleição presidencial, eu deveria disputar. Isso depois vocês saberão com detalhes. A última vez que o senhor... Fala você que não fez nenhuma pergunta, vai. Se cogitou seu nome, o senhor falou que teria medo dessa devassa que se faz na vida de um candidato, da troca de farpas. E agora, esse receio continua? Eu nunca disse que medo, que eu teria medo disso, não, porque a minha vida é uma vida limpa. Quem está há 35 anos, eu cheguei em 54, né? 35 anos em São Paulo. Quem veio para cá morar numa pensão, num hotel de 45 cruzados por dia, que só tinha um beliche, não tinha nem banheiro, e começou ganhando 5 cruzados por mês como locutor. Quem construiu tudo isso em São Paulo, e até agora eu não tive nenhuma mancha, quer dizer, até agora os meus negócios sempre foram honestos, sempre foram lícitos, eu não tenho medo de uma devassa, porque se eu não cometi nenhum pecado até agora, não seria agora, próximo das eleições, que eu iria cometer um pecado. Agora pode inventar um pouco, né? Eu devo ter alguns defeitos, é claro, mas eu devo ter um pouco mais de qualidade do que de defeitos. Se o senhor for candidato, o senhor acha que o senhor ganha no primeiro turno? Não sei. Eu chute, não sei. Talvez, se o povo gostar de mim, da maneira como demonstra, até que eu poderia ganhar no primeiro turno. Se ganhar no primeiro turno, quem seria o outro no segundo turno? O adversário do senhor no segundo turno? Quem poderia ser o adversário do senhor? No segundo turno. Eu não sei. Aí, se eu disser o nome de alguém, eu vou prejudicar os demais. E faz parte da minha personalidade não prejudicar ninguém. Se eu puder ajudar, eu ajudo.
Se eu puder, se agora prejudicar, eu não prejudico. De quem Você acha que vai tomar votos de quem? Eu tenho a mínima ideia, eu não sei se eu vou tomar voto, porque vocês podem achar que o Silvio Santos vai ser o mais votado, vai ganhar no primeiro turno e pode acontecer uma coisa totalmente diferente. Eu posso entrar na eleição e ninguém votar em mim. Agora, se o senhor for eleito... Eleição não é... O Silvio Santos não tem bola de cristal, não. Se o senhor for eleito em termos para o trabalhador, porque o assunto é dívida externa e trabalhador. O senhor que tem empresário, já foi trabalhador. O que é que o senhor pretende mudar e o que é que o senhor pretende fazer? Eu acho não. O que eu pretendo mudar e o que eu pretendo fazer, eu pretendo sempre estudar o assunto. Porque a gente não pode mudar nem fazer dependendo da nossa vontade. A gente só pode mudar ou fazer dependendo das circunstâncias. Eu acho que o salário mínimo no Brasil é uma coisa ridícula. E não sou eu só que acho. Eu acho que o chefe, eu acho que uma pessoa que trabalha, tem ela 14 anos de idade, tem ela 20 anos de idade, tem ela 50 anos de idade, quem trabalha 8 horas por dia, no final do mês tem que receber um salário mínimo que seja o suficiente para sustentar a esposa e 2 filhos. Agora, o quanto, eu não posso dizer a você. Se eu disser a você o quanto, eu estou sendo demagogo. Eu estou sendo leviano. O quanto é estudar quanto um chefe de família com esposa e 2 filhos deve ganhar no fim do mês para trabalhar e viver dignamente, e viver com dignidade, para ter prazer pelo trabalho. Esse seria o quanto, e eu então lutaria por esse quanto. Agora nós estamos com uma hiperinflação, e a hiperinflação já está aí. Se o senhor for eleito, o senhor vai pegar o país em estado paupérrimo. O que é que o senhor pretende? Aliás, se o país tivesse uma maravilha, nenhum de nós estaria preocupado com o país. A gente sabe que o país está numa situação difícil. Mas eu também me lembro quando eu ganhei os canais de televisão, disseram para mim, olha, Silvio Santos, se você aceitar os canais de televisão, você vai ter tantos problemas que você vai ficar na miséria, você vai ser um homem falido. Eu disse, é verdade, isso pode acontecer. Mas já se passaram 8 anos e eu ainda não estou na miséria, nem estou um homem falido. Então, eu consegui transpor os obstáculos. Como? Me assessorando bem, quer dizer, fazendo as coisas sensatas, com honestidade, com sinceridade. É a mesma coisa, o país está numa situação difícil. Mas no momento em que um presidente assumir, seja eu ou seja qualquer um dos candidatos, vai estudar, vai ser sensato, vai ser honesto e vai tentar resolver os problemas da melhor maneira. O senhor vai se assessorar de gente? O senhor vai se assessorar de pessoas de outros partidos também? Eu posso e devo me assessorar com pessoas competentes, com pessoas que tenham condições de me dar um bom assessoramento. Com pessoas que entendam dos assuntos que serão assuntos prioritários. O meu primeiro assunto, no caso, seria terminar com a inflação. O segundo assunto seria resolver o problema do salário mínimo. E um assunto de cada vez. O meu terceiro assunto seria a saúde, porque a principal preocupação do homem simples, do homem que trabalha com dificuldades, é quando ele tem um problema de saúde. Ele não pode pagar o médico, ele não tem condições de comprar o remédio, então seria o terceiro problema. O quarto problema seria a habitação, porque nós todos nos preocupamos com o aluguel que vai subir, que não temos casa onde morar, e o quinto e último problema seria a educação. Quer dizer, eu iria atacar um problema de cada vez. Eu não poderia, não acredito que ninguém possa atacar todos os problemas do Brasil ao mesmo tempo. Isso é impossível. É impossível. Choque econômico, se dizer choque verão, é isso? É choque... Olha aqui, se eu disser a você que eu sou favorável, eu estou respondendo também de uma maneira muito, muito leviana. Porque às vezes há necessidade de choque. Se uma pessoa às vezes está morrendo, dá um choque na pessoa para que ela possa sobreviver. Às vezes há necessidade de um choque, mas tem que se ver se realmente há necessidade de um choque e o que esse choque vai trazer. E às vezes não há necessidade do choque. Depende do momento para se tomar a decisão. O senhor se considera que será um candidato de direita, de esquerda ou de centro? Não, eu serei um candidato dos homens de bem. Eu acho que o bem atrai o bem. Se eu estou bem intencionado, se eu tenho sinceridade, se eu tenho imparcialidade, se eu tenho honestidade, eu acho que esses homens que pensam como eu, que pensam com sensatez, que pensam com honestidade, com imparcialidade, que pensam no bem comum, se juntarão a mim. O bem atrai o bem. O senhor não está preocupado então com uma rotulação política? Eu não estou preocupado com? Uma rotulação política? O que é rotulação política? Um rótulo, um nome, direita, esquerda? Não, eu não estou preocupado com isso, direita, esquerda, centro. Eu estou preocupado com o bom viver de cada cidadão. Estou preocupado com o bom viver das empresas. Estou preocupado com o bom viver do país. Eu estou preocupado com o bom viver de nós todos. Nós todos estamos aqui trabalhando. E agora eu não estou preocupado com aquele que não trabalha. Eu acho que o homem deve ter 8 horas por dia, como eu tenho para trabalhar, 8 horas para dedicar à família e 8 horas para descansar. Eu acho que o homem tendo isso, ele tem o suficiente. Agora o que não pode é o homem trabalhar,
e não ganhar o suficiente para viver dignamente. Isso não pode. O Moraes, deixa a moça fazer, que ela não fez nenhuma. Divide os votos da direita. O senhor concorda com ele? Não sei o que é isso. A minha candidatura, primeiro que ela nem se realizou. Primeiro, quer dizer, eu estou dando a vocês a importância que vocês merecem de mim, porque vocês estão trabalhando, e eu acabei o meu trabalho. Eu não sei de quem é que eu vou tirar votos. É possível que eu entre na eleição, se eu entrar, e não tiro votos de ninguém. É possível, eu posso até ser o menos votado. Por que vocês acreditam que eu entrando na eleição eu vou ser o mais votado? Vocês não acham que vocês estão sendo muito otimistas? Pela notícia que o senhor mesmo fez questão de sublinhar dos 34%. Me surpreendeu, porque agora sai no jornal que na pergunta ao povo em quem você votaria para presidente da República, sem estímulo, o Silvio Santos tem 34% da votação. Isso me surpreende, quer dizer, foi a notícia que mais chamou a minha atenção, porque eu não esperava, depois de ter completamente desistido de eleição, desistido de política, aparecer no jornal, no instituto como o Gallup, que tem confiabilidade, o diretor do instituto dizendo que eu teria 34% dos votos. Quer dizer, olha... Vocês, meus amigos, vocês que me querem bem e que me dariam 34% da votação, me deixam emocionados e muito obrigado, realmente muito obrigado, mesmo que eu não seja nunca candidato a nenhum cargo eletivo. Fico feliz sabendo que, fora das eleições, 34% deste povo maravilhoso, deste país imenso, dariam preferência ao Silvio Santos. Muito feliz. Essa pesquisa que definiu a sua candidatura, a sua vontade... Não, li hoje. Eu li hoje. É o Jornal da Tarde que me deram hoje. O Lombardi me deu o jornal para me ler. Eu não tive tempo de ler jornal nenhum, porque eu não leio jornal de manhã. Porque eu tenho alergia. Quando eu começo a ler o jornal de manhã, em dias de programa, eu começo a espirrar. A tinta do jornal me faz mal. Eu sei que vou fazer o programa de hoje, cheguei aqui hoje às 10 horas da manhã, estou saindo agora. E eu com alergia, não é possível. Aí bloqueei até o meu raciocínio, que eu fico espirrando, então eu não leio jornal de manhã. Eu leio jornal de noite, sentado no meu banheiro, onde eu tenho sossego. Não, mas não, mas é verdade, de noite, sentado no meu banheiro, porque as minhas filhas estão vendo televisão, uma bagunça muito grande na minha casa, eu pego o jornal, vou pro banheiro e lá ninguém me incomoda, isso é verdade. Bem, mas então vocês já assistiram, já falei tudo aquilo que me perguntaram. Aceito ser candidato à presidência da República. Vou lutar pelo país, vou lutar pelo povo, mas não depende mais de mim. Não depende mais de mim. Não depende mais de mim. Vai depender da resposta do candidato Aureliano Chaves, e seja qual for a resposta dele, Deus vai determinar os nossos caminhos, o meu, o do Aureliano, o do Brasil e o do povo. E daqui a pouco nós voltamos, depois dos comerciais. Aí a gente vai ver se é ou não decisivo. Existe alguma legenda que o senhor repudie, ou seja, por esse partido eu não saio candidato? Não, eu não posso dizer a você se existe uma legenda que eu repudio, porque eu não conheço as legendas, eu não conheço quem estão por trás das legendas. É por esse motivo que, quando eu preciso de um advogado trabalhista, eu procuro o melhor advogado trabalhista. Quando eu preciso de um médico, eu procuro o melhor médico para tratar da minha doença. Quem está tratando da minha parte política são dois homens que são conceituados, que conhecem política, que são os mesmos homens que me ofereceram o PFL, o Edson Lobão e o Hugo Napoleão. Eles são as pessoas que estão me assessorando politicamente. Eles têm capacidade, até pelos anos que têm na política, de me apresentar o problema e me apresentar as alternativas, as opções, e eu tenho a intuição, eu tenho alguma coisa que sempre foi minha, que é a razão do meu sucesso, para dizer, esse é o caminho que eu vou seguir. Vamos falar da intenção do candidato Ronaldo Caiado de ceder a legenda dele para a candidatura do senhor. É o meu. Se posso dizer a você se eu estaria disposto ou não. Se o Caiado tivesse a intenção, ele deverá conversar com o Edson Lobão. Seria um confronto entre o homem e os partidos, caso o confronto do senhor contra o PMDB? Não, eu não coloco eu não coloco assim, eu não coloco em termos de confronto. Seria a contribuição que eu poderia prestar ao meu país e ao meu povo. Edson Lobão, como nós sabemos, é um dos maiores amigos do presidente Sarney. Isso significa que o presidente Sarney está apoiando a sua candidatura? Isso você está dizendo. Eu acho que ser amigo não quer dizer que, porque eu sou amigo do Luciano, porque eu sou amigo do Roque, eu tenha que seguir a orientação do Roque e do Luciano. Eu também tenho muitos amigos.
certo? Todos os candidatos podem não ser meus amigos, mas são pessoas que se dão bem comigo. Todos eles foram entrevistados aqui pelo meu programa, todos conversaram comigo, alguns estiveram na minha casa, mas não quer dizer que por essa razão eu vá apoiar um ou outro. Atualmente, o Silvio Santos nem é candidato ainda, ele quer ser candidato, mas não é candidato. Quando é que o senhor prevê que isso se resolve? Uma ideia. Mas vai ficar muito perto da eleição. Não faz mal no momento em que se apresentar. Você é candidato? Ok, vamos, então sou candidato. Começa amanhã, começo hoje. Mas o senhor não acha que isso revela uma fragilidade muito grande da democracia no Brasil? Quer dizer, há poucas semanas da eleição, o senhor se lançar para concorrer sem um partido, sem um programa? Não é uma fragilidade, porque o que é a democracia? A democracia é dar direitos iguais a todos os cidadãos. Se um cidadão se eu resolver fazer a minha campanha para presidente para daqui a 10 anos, eu tenho esse direito. Até porque se a democracia não estivesse tão evoluída como está, se nós não tivéssemos meios de comunicação, nós iríamos fazer política como se fazia antigamente, de bairro em bairro, de cidade em cidade, de município em município. Hoje nós temos a imprensa e nós temos a televisão que nos permite dizer as nossas ideias, que nos permite revelar o nosso íntimo até em 2 ou 3 minutos ou em 2 ou 3 dias. Em 15 segundos? Em 15 segundos, por que não? Em 15 segundos, e depois eu não sou um político que estou entrando agora na política, eu sou um cidadão que o povo conhece, que pode ou não confiar em mim, através do meu trabalho, através da minha conduta. Não vai ser 10 dias ou 5 dias que vão mudar o Silvio Santos. O Silvio Santos é o que é nesses anos todos. Quer dizer, quem tem um julgamento a respeito do Silvio Santos já fez esse julgamento. Não vai ser 10 ou 15 dias ou 5 dias ou 2 dias que vão modificar o Silvio Santos. Eu acho que é o suficiente para que vocês, que são os responsáveis por tudo isso, porque vocês me gerem tão bem e depositam tanta confiança em mim, é o suficiente para que eu esclareça tudo o que está acontecendo. E vamos para os nossos